Paz, meus queridos e amados irmãos, iniciando agora o programa Oração das 11 com o propósito da nossa poderosa campanha, né? Campanha dos 40 dias de milagre. E hoje é o nosso sexto dia. E eu espero que nesse sexto dia você possa receber de Deus mais uma palavra para estimular a tua fé, despertar seu coração, para te motivar a caminhar e andar sobre a palavra, né? Andar sobre as palavras do Senhor. A palavra de Deus, quando ela é lançada sobre a nossa vida e nós acreditamos nela, ela tem efeito poderoso. Lembra quando os discípulos estavam ali pescando, né? Ali também, quando no Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus já tinha ressuscitado e Pedro chamou os discípulos, Jesus tinha ressuscitado, mas não tinha aparecido ainda ali para Pedro, né? E Pedro chamou os discípulos e disse: vamos pescar. E foi com ele Tiago, né, João, André e outros, né? Foram com Jesus pescar, acho que cerca de 7 discípulos. E eles pescaram a noite inteirinha pescando, e não pegaram nada. Aí Jesus aparece na praia, faz um foguinho, faz um fogo ali, né, tá cozinhando alguma coisa, e os discípulos estavam chegando. Eles estavam aproximadamente ali de 90 a 104 metros, mais ou menos, da praia. E aí Jesus fala: tem alguma coisa de comer? E eles disseram: olha, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus fala: então joga a rede novamente. E quando jogaram a rede se encheu de peixes, né? E Pedro, vendo que era Jesus, estava ali despido, e ele se saltou dentro do rio, dentro da água, e os discípulos então os outros discípulos puxaram a rede, e ela veio cheia de peixes. E aí depois eles se encontraram com Jesus ali na areia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós nos firmamos na palavra e agimos em cima da palavra de Jesus, o milagre acontece. Então veja, hoje no nosso sexto dia, nós falaremos a respeito do tema A Porta que Ninguém Fecha. É baseado aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, que o Senhor Jesus disse assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o texto, ele é muito claro, né? Uma porta aberta, aonde ninguém pode fechar. Então a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E o livreto nos narra aqui o seguinte: existem portas que se abrem por esforço humano, influência ou contatos. E é mesmo, né? Existem portas que as pessoas conseguem por esforço humano, ou por influência, né? Ou por contatos, né? Mas há portas que apenas Deus pode abrir. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Mesmo que existam inimigos, resistências ou palavras contrárias. Se Deus decidiu agir, nada pode impedir. Então é isso. Tem portas, né, que a gente consegue aí com o nosso trabalho, nossos esforços, com influência, com amizade com alguém, mas há portas que só Deus abre. E as portas que Deus abre são portas maravilhosas, são portas que correspondem com resultados surpreendentes, resultados contundentes, resultados grandiosos. E a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Por isso que nós precisamos ter a convicção e a certeza que é Deus que está agindo na nossa vida, que é Deus que nos deu a palavra, que é Deus que liberou a promessa e que nós estamos vivendo a promessa do Senhor. Porque se temos certeza que foi Deus que abriu aquelas portas, ainda que enfrentamos aí o inimigo, enfrentamos resistência, né? Enfrentamos palavras contrárias, nós não vamos entregar os pontos. Nós não vamos recuar. Porque se Deus disse, está dito. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que Ele preparou para você, acabou. Se Ele liberou a palavra, acabou. Só que você terá resistência, não há dúvida. Você acha que o inimigo vai deixar de graça que as coisas aconteçam na tua vida? Você acha que o inimigo vai deixar que as coisas aconteçam assim,
Facinho? Não. Por isso que você tem que ter certeza. Se é Deus que te colocou onde você está, se é Deus que abriu as portas onde você está, entende? Então, jamais o Senhor vai falar algo e não cumprir. Às vezes você pode se ver diante de portas fechadas e se questiona: será que é o fim? Mas talvez seja só o tempo de esperar pela porta certa. Porque a porta certa que Deus abriu está aberta, acabou. Talvez você fica nessa, né? Pô, será que é o fim? E fica se questionando. Mas de repente é o tempo que Deus está aí trabalhando para te abrir a porta certa. Não se desespere ao ver as portas se fechando. Pode ser livramento. Pode ser livramento. Às vezes a gente não entende no momento. Mas algumas portas se fecham porque Deus quer abrir uma porta maior. Quando é Deus, né? Quando é da parte de Deus, né? Quando é Ele que quer colocar você dentro de uma promessa. Então, não se desespere. Não pense que é o fim. Não ache que acabou o propósito de Deus para a tua vida. Nós temos isso, né, como humanos que somos, diante de desafio, diante de contrariedades, nós temos essa ideia de que acabou, é o fim, não tem mais para onde correr. Não pensa dessa forma. A verdadeira porta é aquela aberta pelo céu. Deus não precisa da permissão de ninguém para te exaltar, te promover ou te abençoar. Então, não pense que é o fim, não pense que Deus não tem resposta para a tua vida, não pense que Deus não quebre portas para você, não pense que Ele não quer te honrar, não pense assim. O agir de Deus é diferente do nosso. Nossa limitação ofusca muitas das vezes o enxergar o tamanho de Deus, o tamanho do Deus que nós cremos. Hoje, confie na soberania divina. Não mendigue oportunidade. Confia no Deus que abre portas no deserto e caminhos no mar. Se Ele diz que vai fazer, descanse. A chave está nas mãos dEle e a próxima porta será para a sua glória. Se Deus diz que vai fazer, se o Senhor falou contigo, ainda que você esteja vivendo diversidades, vivendo desafios, né, sendo estrangulado pelos momentos, se Deus falou, está falado. Se não deu certo uma coisa, Ele vai fazer da outra. Então o que Ele pretende é que aquilo que Ele fizer na tua vida, que o nome dEle venha a ser glorificado. É isso que Ele pretende. Que o nome dEle venha a ser glorificado pelas ações, pelas vitórias, pelas realizações que Ele fizer na nossa vida. Lembra lá daquele cego de nascença, em João capítulo 9, né? Que os discípulos perguntaram: Senhor, ele está cego assim, é por causa do pecado dele ou dos pais? Jesus falou: não, isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tem situações que acontecem de ruim, não é para a nossa destruição, mas é sim para que haja a ação de Deus naquela situação, para o nome dele ser glorificado. Porque nós temos que ter essa ideia de que tudo que acontece em nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Que tudo que acontece assim de forma esplendorosa, né, de forma que parte dele, né, de ação sobrenatural, tem que ser para a glória dele. Sabe, Deus é o Deus que multiplica o pouco. Deus é o Deus que multiplica os pães, multiplica os peixes, né, transforma a água em vinho. E tudo tem um propósito. Deus não vai fazer essas coisas aleatoriamente para exibicionismo, né? Tudo tem um propósito. Se você está diante do propósito de Deus, as coisas vão acontecer para o nome dele ser glorificado. Algumas portas se fecham para a nossa proteção. Outras para nos reposicionar. Mas quando a porta de Deus se abre, ela vem carregada de propósito e bênção. Espere nele. E quando a oportunidade chegar, quando a oportunidade certa surgir, entre com coragem, pois o que Deus abre ninguém pode trancar, e o que Ele fecha é para te conduzir a algo melhor. É isso. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está com você, quem será contra você? Deus vê o perigo antes de nós. Então Ele fala:
cuidado, aqui não. Não vai por aqui, não faça isso. Não é esse tipo de negócio que eu quero que você faça. Não compra isso, né? Não compra aquilo. Aí Deus fecha. Quando a coisa trava, porque Deus não quer. Aí Deus te redireciona para outro caminho, para outra situação. E aquilo vai acontecendo, as portas vão se abrindo. E de repente você já está dentro daquilo que realmente Deus quer fazer na tua vida. Então nunca duvide. Deus sabe sempre o que é melhor para você. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Vem comigo, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. Se a vida do teu filho, se ele só tem encontrado portas fechadas, se aonde ele tem batido, as portas estão só fechadas, é porque não foi ainda a sua hora e não é o seu momento e o Senhor ainda não abriu uma porta. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Pai. E a porta que o Senhor abre não é para desonra, nem para vergonha, nem para humilhação. A porta que o Senhor abre é para honra. Porque o Senhor não precisa pedir licença para ninguém para honrar uma pessoa. O Senhor não precisa pedir autorização para ninguém para honrar uma pessoa. Então, Senhor, que o Senhor venha dar entendimento ao teu filho, venha abrir a sua mente, venha trazer clareza, venha mover sobre ele, Pai. No nome de Jesus Cristo, não deixa o pessimismo, o derrotismo entrar neste coração. Porque o Senhor é soberano, é maior, e o Senhor sabe sempre o que é melhor para cada um. Que o teu filho e a tua filha possam estar dentro daquilo que o Senhor tem para eles, Pai. E que a fé não venha esmorecer. E que em nome de Jesus ele avance, crendo que o Senhor está na frente. E que o Senhor sempre tem o melhor. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Pois bem, queridos, chegamos ao final de mais esse momento, o 6º dia da nossa campanha. Que Deus te guarde, te abençoe, te proteja, tá? E que você possa continuar conosco nessa jornada até o fim, tá bom? E espero você no 7º dia da campanha, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com você, agora e sempre. Amém e amém. Tchau, gente. Beijão e até o próximo dia da campanha, em nome de Jesus.